Fala pessoal, bom, vou fazer aqui um vídeo um pouco diferente, né, do que eu estou acostumado a fazer. É mais uma conversa, entre aspas, assim, um monólogo. O que acontece? Muita gente, quando vai tendo mais idade, começa a temer a morte e vai buscar conhecimento sobre. E aí acaba entrando em tendo várias crises existenciais ao longo da vida, né? E aí o pessoal me pergunta muito, o que tu acha e tal, etc. Bom, assim, é muito complicado, né, você falar sobre a existência, etc, até porque ninguém tem provas de nada, mas assim, tem alguns pontos que faz a gente pensar mais. Um exemplo, você não precisa de um mundo para estar vivo, porque estar vivo é ter sentidos. E quando você está dormindo, os seus sentidos eles estão funcionando, mesmo você estando parado e ausente do mundo. Se você no sonho você é encostado, você sente o tato. Se você sente um cheiro, você sente o cheiro, né? Se você come alguma coisa, você sente o sabor. Então, o mundo está funcionando no sonho, tá? Agora, no mundo real aqui fora, e o sonho é, entre aspas, uma ilusão muito convincente. Porém, aqui fora, você precisa dos sentidos para que o mundo aqui fora exista. Você imagina, você sem os sentidos, você sem visão, você sem audição, você sem o paladar, você sem o olfato, você sem o tato. Não existe mundo, cara. Entende? Não existe mundo. Acabou. Você só pensa e não tem estímulo nenhum, né? E o mundo é estímulo. Então, até que ponto o mundo aqui fora também não é uma ilusão, tá? Já que a ilusão do sonho, você tem tudo e não precisa de nada. E aqui fora, você precisa sim dos sentidos para que esse mundo aqui exista. E aí, a gente pensando por essa lente, a gente bate de frente, encontra com a religião / filosofia hindu, em que cita exatamente isso, né? Que nós somos Brahma, que é a existência, e Maya, a deusa Maya, é a ilusão, né? A ilusão que existe aqui, que tudo não passa de uma ilusão. E exatamente por essas questões, os Upanishads, os Vedas, citam muito isso. São os primeiros textos relacionados na história, tá? Até os primeiros textos religiosos são os Vedantas, que falam exatamente isso, tá? E que tudo é uma coisa só, tudo é Brahma. Você não pode ver o mundo como uma dualidade. Você é o corpo e o mundo. Você tem que ver tudo uma coisa só, porque é tudo uma coisa só, tá? E aí existem esses questionamentos e esses pontos de vista, né? Então, muito interessante, muito válido. E aí a gente passa para os tempos um pouco mais modernos, um filósofo, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, tá? Começo do século passado, em que ele coloca com outro nome o que os Vedantas, o que os textos védicos dizem em relação a Maya, etc. E ele fez a obra O Mundo como Vontade e Representação, que é exatamente essa dualidade que o ser humano tem, de achar que o corpo é uma coisa e o mundo fora é outra, tá? E de que você na verdade vive em uma ilusão. Até porque o mundo, vamos colocar que o mundo exista, o mundo aqui fora, ele é o que você sente dentro, tá? Então, você capta os estímulos do mundo pelos sentidos, pelos órgãos sensoriais, tá? Por isso, sem sensores não existe mundo. E aí o cérebro interpreta isso da forma que ele quer. Exemplo,
Se você está em um parque e você é um cara ou uma mulher apaixonado ou apaixonada, o parque é maravilhoso. Se você está no parque e você tem depressão ou você perdeu um parente próximo, o parque se torna triste. Mas o parque é o mesmo. O parque está ali, ele não muda em nada. A árvore está ali, o banco está ali, a grama ela está ali. Então, concorda que depende da sua interpretação, a sua interpretação interna, entende? Então, por isso que Arthur Schopenhauer fala que é uma ilusão, porque tudo está ali. Só que cada um tem um mundo. Cada um interpreta o mundo da forma que o seu estado mental está naquela hora. Se você ganhou na Mega Sena agora e você vai para um lugar pobre, você vai estar feliz lá, você vai ajudar, você vai estar fazendo bem, e o mundo não vai ser uma coisa triste, cara. Então, tem essas questões de ilusão do mundo, tanto você pegando os Vedantas como você pegando pensamentos de filósofos. Você tem essas duas vertentes em relação à ilusão. Uma é a ilusão maia, de que realmente dizem que é tudo realmente uma ilusão, tudo, tipo um Matrix da vida. E você tem a coisa mais pé no chão de que é realmente uma ilusão, porque depende do seu cérebro, da sua mente, para interpretar os estímulos que estão ali. Eles não estão te causando um estímulo. Exemplo, a árvore que está lá no parque, um dia ela te causa um estímulo negativo, outro dia ela te causa um estímulo positivo. Não, cara, a árvore está ali, ela está causando o mesmo estímulo todo dia. Só que um dia você está triste, outro dia você está feliz. Então, tudo depende de você aqui dentro, né? Então, por isso que fala que é uma ilusão, tá? E aí vai de encontro também com o sonho. O sonho é algo muito real, em que os seus sentidos são ativados. Mas não existe o mundo, né? Você está dormindo, né? Então, é uma situação de que, sim, cria uma crise existencial. Outro ponto também que ele fala é que o sofrimento humano vem da busca incessante por conquistas que vai te gerar frustrações e ansiedades, porque quando você não contempla o que você tem, quando você não está feliz com o que você tem, não é grato, né, na língua da internet aqui agora, que está muito na moda esse negócio de eu sou grato, quando você não contempla, na verdade, que é o certo que você tem, exemplo, pô, minha caneca é maneira, olha só, do Dragon Ball, eu curto e tal. Pô, não, eu quero uma caneca mais nova, uma brilhante. Eu quero esse verde aqui brilhoso. Olha que maneiro. Não, cara, a caneca é maneira, acabou. Você nunca vai aproveitar o que você tem, você nunca vai curtir a caneca, porque você quer sempre algo mais. E aí, enquanto você não consegue aquilo, você se sente incompleto. Eu falei da caneca como um exemplo, tá? Pode ser um carro, qualquer coisa, uma casa melhor, um tênis melhor, enfim. E aí você não consegue meio que fluir a sua vida. Você não está feliz se você não tem a caneca que brilha, tá? E se você não conquista a caneca que brilha, você tem uma frustração. E aí, né, o sofrimento humano é a eterna luta por mais conquistas, a busca por mais conquistas. E aí a gente pega esse mundo completamente capitalista, tá? Não estou falando que o comunismo é melhor, para mim os dois são horrorosos, tá? Então, assim, que você é pré-programado de fábrica para que você sempre tenha mais e que você produza mais e que você compre mais, tá? E aí, cara, o mundo é doente por causa disso, isso é óbvio, né? E aí você tem acesso à internet agora, então você vê que eu tenho um relógio antigo, porra, muito maneiro, e aí você quer aquele relógio antigo agora, e aí eu vejo um vídeo seu, uma foto sua, e você tem um carro muito maneiro, e eu quero aquele carro. Enfim, a internet, por isso que a internet multiplica muito mais esse sofrimento humano que Schopenhauer dizia que é essa questão da busca incessante por conquistas, tá? Como
ele dá uma solução para isso. Schopenhauer diz que a arte é a solução. O que ele quis dizer com a arte? Ele simplesmente quis dizer que, desculpa, estar no presente. É que ele é começo do século passado e não existia muita coisa a não ser a arte, a música, essas coisas assim. Pintura. Então, ele nada mais diz do que a própria filosofia budista diz, de contemplar o presente, que é a única coisa que você tem de fato e é a única coisa que você tem, porque o passado já passou e o futuro não vai sair como você está planejando. Quantas vezes saiu do jeito que tu planejou? Quase que nenhuma, né? Só serviu para te gerar ansiedade, né? Então, errei. Então, assim, se você vive no passado, você tem culpa, você tem frustrações e, consequentemente, você pode ter depressão. Se você vive no presente, você quer que tudo saia correto para que você chegue se você vive no futuro, você quer que tudo saia correto para que você chegue naquele objetivo. E isso vai te gerar ansiedade, tá? Hipervigilância, angústia. E aí qualquer mínima alteração no seu cronograma, você vai ficar com uma ansiedade mais elevada. Então, basicamente, o passado é depressivo e o futuro é ansioso. Então, obviamente, Schopenhauer está certo, o hinduísmo está certo e o budismo está certo de que o presente é a única coisa que tu tem e é onde você deve estar contemplando, né, o presente, está vivendo sem pensamentos, sem deixar que os pensamentos que não representam você, tá, ganhem forma na sua mente. Como? Tá pensar, você vai pensar, tá? Você não vai deixar de pensar, mas você não vai dar combustível para aquele pensamento. Você vai pensar e você vai pensar, mas por que isso? Não, por que nada? Acabou, entendeu? Deixa ele vir e ele vai. Assim como um garçom passa por um rodízio de pizza, ele te oferece uma pizza. Se você não fala nada, você fala, não valeu, ele vai embora, ele não fica ali parado do lado da sua mesa. Então, o pensamento, se você não expulsar ele não vai ficar na sua mente o tempo todo, ele vai embora. Então, você não precisa alimentar ele, entende? É só você deixar quieto que ele vai embora. E aí os pensamentos vêm, mas eles não te representam. E eles não causam angústia, eles não vão causar culpa, eles não vão causar ansiedade, eles não vão causar frustração, porque você não vai estar alimentando, eles vão vir e vão embora. Mas aí eu te pergunto, até que ponto o presente existe? Porque isso que eu falei agora já é passado, concorda? Né? Então, é uma questão que você também pensa, né? 1 milésimo de segundo agora para trás, o que eu já comecei a falar agora já é passado, né? Então, realmente o presente existe? Aí que tá, realmente o presente existe? Pensa. O que você está fazendo agora já é passado. Aquilo ali já passou, né? Então, realmente existe o presente ou nós vivemos em uma ilusão o tempo todo, como os Vedas diz, como Schopenhauer falava, né? Então fica aí essa pequena explanação. Comenta aí embaixo o que você acha disso tudo. E se você gostou, deixa o seu like.